Olá, amigos do canal Pedra no Lago. Boa noite a todos. E estamos aqui com a Ellen Passos. A Ellen Passos tem uma história bonita com o filho dela. Aliás, foi objeto de um artigo do Pedra no Lago chamado Um Caso de Amor Incondicional, que foi um dos artigos mais lidos lá no site Pedra no Lago. Para quem não conhece o site ele visa ajudar as pessoas, aquelas pessoas como eu, como muita gente que busca o autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual, busca trazer sentido à sua vida, respostas aos porquês, né? Por que estamos aqui? Qual o sentido disso tudo? Então, tem sempre uma coisa instigante que leva a gente, né, nessa busca de algo que não é visível aos olhos, né? E todos os artigos do Pedra no Lago, eles pressupõem um alinhamento entre o físico, o emocional e o mental ao comandante da carruagem, que é a nossa alma, nosso eu superior, nosso espírito. Que nome tenha, o importante é esse alinhamento. E como a gente sabe, uma distância muito grande entre aquilo que nós somos dentro, entre aquilo que nós manifestamos como pessoa humana, né? Tem um abismo muito grande. Então, mas à medida que a gente faz esse movimento interior, na busca de propósito e de sentido, parece que a gente vai acessando aí as sementes da felicidade, da harmonia, da serenidade. A gente vai passando a ver a vida com os outros olhos, com os olhos do coração, né? Então, lá no site, que vou deixar a descrição aqui no vídeo, vocês podem ler artigos, poesias, citações de diversos autores. Tem uma base de dados chamada Sementes do Bem, que são ideias-força, que trazem poder, faz a gente refletir sobre aquilo que a gente não consegue compreender mentalmente. E tem um campo chamado Vivências também, onde eu trago vivências de pessoas que fazem diferença na vida das pessoas, certo? Porque a gente, às vezes, precisa sair do conceito, né? E colocar na prática. Como falava Helena Blavatsky, honrar as verdades com a prática. Então, eu procuro histórias de pessoas que fazem diferença, que são referência para mim também, que eu olho para elas com... Putz, eu fico aqui me lamuriando com as minhas mazelas. Quando eu olho para Ellen, por exemplo, uma delas, eu falo, pô, a gente redimensiona os nossos problemas e pensa de uma forma completamente diferente. Então, e tem lá também no site, tem uma oportunidade de ajuda humanitária e vários projetos onde a gente pode exercer o bem dentro de nós, aquilo que a gente aspira a ser como um ser humano melhor a cada dia, né? A Ellen é muito amiga da família, uma amiga de longa data. O marido dela é meu amicíssimo e ela é amiga da minha esposa, ficamos amigos, somos da mesma família, somos uma família ampliada, né? E ela tem um filho, o Joãozinho, com uma síndrome rara, né, que ela vai explicar para a gente, a síndrome de Niemann-Pick, e, na verdade, são não conformidades metabólicas de origem genética que alteram todo o sistema imunológico e degeneram progressivamente o sistema orgânico dele. Então, é um caso especial e com a Ellie a gente vai explorar um pouco essa questão do amor incondicional, da comunicação, da perseverança, da coragem, né? A persistência de não desistir, né? Até que chega um ponto que a prova é tão grande, mas as pessoas assim não sentem mais peso, elas só sentem gratidão no peito. Então a gente tem que ouvir essas histórias, que é para a gente, como eu falei,
poder sair mais engrandecido e crescido, né? E tem uma francesa chamada Elisabeth Leseur, se eu não me engano, que ela diz que sofrer e ser infeliz não é, na verdade, a mesma coisa. É como a mãe que sofre as dores do parto, mas está feliz pela chegada do novo ser, né? Mas já falei demais, agora eu vou passar para a Ellen. Ellen, por favor, você se apresenta aí, mas eu já vou te fazer uma pergunta. Como é que foi que tudo aconteceu, né? Relata para nós o que é essa doença. Na verdade, Ellen, qual é o impacto de uma mãe em saber que o filho está com uma síndrome, uma doença que é progressiva e não tem cura? Como é que é isso para uma mãe? Então, você me ouve bem? Está me ouvindo bem? Nossa, muito bem, muito bem. Então, eu já peço desculpa desde agora. A primeira entrevista que eu estou dando, que eu estou participando, não tenho muita experiência nesse processo de dar entrevista e nem de falar assim da doença do João. Então, já peço desculpa desde já por alguma falha. Dei um desconto de 70% a tudo isso que o Humberto falou, porque não sou nada disso e nem tenho esse mérito todo. E desde já agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com o Humberto e, de alguma forma, poder contribuir positivamente, né, para outras famílias, para outras pessoas que passam pela mesma situação e, às vezes, não encontram uma luz no fim do túnel ou percebem essa situação como sendo a pior das situações, não conseguindo aproveitar o que uma situação desafiadora como essa tem a nos ensinar. Então, respondendo a sua pergunta, Humberto, não é fácil. Não é fácil, mas a gente, da maneira como a gente encara, pode fazer parecer fácil. O João, ele nasceu uma criança típica, né? Normal, como se diz, sem problema de saúde algum. Ele, até aproximadamente os 2 anos de idade, ele teve o seu crescimento neurológico, o seu desenvolvimento neurológico processado de maneira adequada dentro dos parâmetros, né, da idade dele, da faixa etária. Chegou aí para a escola, andou, falou. Quando ele tinha aproximadamente os 2 anos e meio, a doença se manifestou. Ele começava a não atender mais alguns comandos, começou a cair, ter pequenas quedas, sem necessariamente tropeçar em algum lugar ou em alguma coisa. E aí a gente começou a tentar fechar o diagnóstico. Foi difícil de fechar o diagnóstico, mas conseguimos fechar o diagnóstico. Não foi fácil você ter um filho que anda, que fala, que sorri, que você imagina um mundo para ele, um futuro para ele, como de bilhões de crianças, e você vê que você, a partir de um diagnóstico, entra em um mundo totalmente desconhecido, que é o mundo das necessidades especiais. E, a partir dali, a gente tem que reestruturar um monte de coisas na vida da gente. A doença do meu filho, ela não tem cura, ela é uma doença progressiva, degenerativa,
é de origem genética, e essa doença foi descoberta, ela se manifestou muito cedo, né? E por conta disso, ela se apresentou de maneira muito violenta, né? Muito agressiva, muito devastadora. E eu não sei como nem quando as forças vieram em meu socorro, mas elas vieram. Eu acredito que por algo muito maior que nos move, essa força veio e me deu a determinação de tomar conta do meu filho, arregaçar as mangas e correr atrás do melhor para ele. Ellen, você falou para mim também que o João ele nasceu bem depois da doença. Ele hoje, só para te ajudar também a lembrar, ele não fala, não anda, tá certo? Ele se alimenta através de gastrostomia, né? Ou Gastrostomia. gastrostomia, Isso. gastronomia, né? E como é que é esse procedimento? Como é que é o dia a dia dele, o operacional nessa alimentação? Hoje, o João, ele está hoje com 13 anos. Ele teve um avanço significativo da doença no último ano. No último ano, ele passou por mais 2 processos cirúrgicos. Então, hoje, na verdade, ele tem 3 dispositivos, ele opera com 3 dispositivos, né, que possibilitam ele se alimentar, respirar e realizar suas necessidades fisiológicas. Ele faz uso de uma GTT, que é uma gastrostomia, onde ele se alimenta através de um bottom instalado na parede do estômago dele, via sonda, porque ele já não consegue mais engolir, mais deglutir. Ele foi perdendo essa função gradativamente, à medida que a doença foi avançando. Ele, ano passado, ele fez essa cirurgia quando ele tinha aproximadamente 8 anos. Até os 8 anos, eu consegui, graças a Deus, alimentá-lo e tentei manter o peso dele de acordo, proporcionalmente, né, relativamente, guardadas as devidas proporções, né, que ele é uma criança que tem essa doença, mas consegui segurar o peso dele sem precisar fazer a cirurgia. Mas com 8 anos de idade, realmente ele já não conseguia mais segurar o peso dele, né? Ele veio emagrecendo muito por ele não conseguir mais se alimentar e a gente teve que fazer essa cirurgia de gastrostomia. Ano passado, ele teve uma parada cardiorrespiratória em casa por conta de um rolhamento. Ele se asfixiou e, enfim, aquela correria, tivemos que correr com ele para o hospital e fazer uma traqueostomia nele. Ele já estava, a gente já tinha conversado com os médicos e já estava no processo de realização de exames para fazer a vesicostomia. Vesicostomia é uma cirurgia que se coloca um outro dispositivo na bexiga que facilita a excreção de urina pela bexiga e não mais pelo sistema aparelho genital dele, né? Não mais pelo pênis e sim pela bexiga, porque ele já estava sentindo muitas dores para fazer xixi, muitas dores. Ele tinha crises convulsivas de tanta dor para fazer xixi e a gente precisou recorrer a essa cirurgia. Só que nesse inteirinho, enquanto a gente estava fazendo os exames para se fazer a vesicostomia, ele teve essa parada em casa e tivemos que socorrê-lo, hospital, ambulância, e tivemos que fazer a traqueostomia também, que é um outro dispositivo onde é colocada uma cânula
na garganta dele, para que ele consiga respirar e para que a gente tenha um acesso melhor para realizar a aspiração dele, a aspiração de secreção, porque ele justamente asfixiou em casa por um processo de rolhamento. Uma secreção ficou presa nas vias aéreas dele superior, ele não conseguia respirar. Por questões de segundos, nós conseguimos realizar a aspiração e ele voltar, mas foi por questões de segundos mesmo. E para que a gente não passe mais por esse susto, a gente optou por fazer essa traqueostomia que dá um acesso melhor para a gente aspirar e ele consegue também respirar melhor, né? Então ele passou por esses duas cirurgias no final do ano e ele se debilitou bastante. Assim, se a gente pegar uma foto do João há 2 anos atrás, 1 ano atrás, e comparar com como ele está, né? Neurologicamente e na questão motora também, de desenvolvimento motor, na questão das atrofias, que são os encurtamentos dele, ele hoje já está uma criança mais debilitada, mais forte ainda, porque ele é muito corajoso, ele é muito forte, e a gente continua na luta. Olha, agora você me deu um dado que 1 em cada 180 mil pessoas são acometidas dessa enfermidade. E o que eu queria explorar contigo também lógico que ele teve diversas crises, diversas internações, cirurgias, mas no primeiro momento, certamente, deve ter sido muito difícil. Como é que é sair desse estado assim de vitimização? Eu acho que você nunca se sentiu vitimizada, mas eu acho que hoje você deu aquele sim, aquela aceitação, né, de ter um filho especial. Como é que é esse processo, a maternidade de um ser especial, esse amor incondicional? Uma vez você me falou que era como se você planejasse uma viagem e daqui a pouco tudo se interrompe, você não vai mais viajar. É mais ou menos assim, Humberto. Eu, na verdade, nunca quis ser mãe. Eu nunca quis a maternidade. Por não me julgar capaz ou responsável, né, por educar um ser humano, não me sentir capaz de ser responsável por uma vida. Ou por não me sentir capaz de ensinar a uma pessoa algo que nem eu sei. Então, esse lugar da maternidade eu achava que não me pertencia. E também, por eu sempre ter sido uma pessoa muito individualista, sempre ter sido uma pessoa muito independente, nunca ter querido abrir mão dessa minha zona de conforto, né, da minha individualidade. E aos 34 anos de idade, 35 anos de idade, essa gravidez acontece sem que eu tivesse tido nenhuma vontade, né? Sem nenhuma vontade da minha parte. Eu, na ocasião, me preparava para fazer uma cirurgia de endometriose. Os médicos já tinham tirado toda e qualquer possibilidade de eu engravidar. E eu, sendo muito honesta, eu dei graças a Deus por isso, porque a sociedade já me cobrava, porque eu não engravidava, eu normalmente já tinha 34 anos. E o que era para ser uma cirurgia de endometriose, às vésperas da minha cirurgia, eu descubro que eu estou grávida. Então, o que seria uma endometriose, hoje, é a maior bênção da minha vida, que é o João. E essa gravidez, eu fui surpreendida por essa gravidez, assim, num virar de esquina.
E eu não fiquei feliz. Não fiquei feliz com essa notícia. Não tive uma maternidade, uma gestação feliz, satisfeita, porque não era aquilo que eu queria. O João nasceu e ali foi feita uma conexão onde para a maioria das mulheres deveria ser a maior, né? Deveria ser, não. Onde para a maioria das mulheres é a maior conexão de amor, né, da vida. E para mim deveria ser também, não foi. Não ocupei esse lugar. Essa conexão não ocupou esse lugar. O João nasceu, eu assumi toda a responsabilidade pela maternidade dele. Esse elo nasceu com uma conexão frágil, digamos assim, mas eu me sentia com uma responsabilidade no meu subconsciente muito grande por aquele ser, de tomar conta, de cuidar, de proteger. Mas, por incrível que pareça, não por amor. Não por aquele amor de leoa, de mãe. Mas por um subconsciente que me cobrava essa responsabilidade, meio que, de repente, me preparando para uma gestação especial. Uma maternidade, melhor dizendo, especial. Natural, né, Eli? Porque você está me lembrando umas citações da francesa Mireille Passa, mais conhecida com a mãe, que ela fala que, a princípio, amamos quando somos amados, né? Depois amamos espontaneamente, mas queremos ser amados em troca. Então, amamos mesmo se não formos amados. Porém, queremos ainda que o nosso amor seja aceito. E, finalmente, amamos pura e simplesmente, sem qualquer outra necessidade ou alegria que a de amar. Então, assim, é natural, né, Eric, que a gente leva um impacto muito grande, e a gente se sente incapaz, se sente impotente diante de tanta responsabilidade por conduzir um ser especial, né, na vida. Então, a gente acha que a gente não está amando, mas tem uma, como eu falei, tem um abismo muito grande entre aquilo que a gente sente lá no fundo como uma missão sublime, que é conduzir um ser desse, e aquilo que está aqui na nossa mente, a questão da responsabilidade. Mais na frente, como você está hoje, você consegue olhar para trás, certamente, e queria que você explorasse isso e visse a tua transformação, esse sim que vem do profundo da tua alma. Esse sim, Humberto, veio exatamente quando a doença do João se manifesta. Esse sim vem quando eu percebo que o João vai ser uma criança, um serzinho que, teoricamente, entre aspas, vai me dar trabalho para o resto da vida. E que eu vou ter que amar, vou ter não. Eu já começava a amar. E esse amor ia crescendo, sem esperar nada em troca. Eu não queria ver meu filho, ouvir meu filho dizer eu te amo. Meu filho nunca vai casar. Provavelmente vai partir na minha frente. Que isso já infringe uma lei da natureza, né? Que o normal é a gente enterrar os nossos filhos. Os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. E a partir do que deveria ser um desafio muito grande, um sacrifício muito grande, ou muito triste, muito penoso, foi desabrochando em mim esse amor
incondicional, esse amor que a gente não espera nada de volta. É um amor de mão única, via de mão única. É um amor que você aprende a ler através do olhar, você aprende a ler através do gesto, passa a precisar quase nada das palavras. Você se sente grata hoje, Ellen? Desculpa antecipar uma questão. Você se sente grata hoje pela vida? Por quê? Porque a gratidão é o sinal da aceitação. A gratidão, eu acho que te ajudando, eu acho que é o fermento do bolo que nasce dentro do nosso coração e a gente quer dividir com o mundo, né? Quando a gente é grato, eu acho que a gente está curado. Eu acho que você passou por esse processo de não aceitação, de dificuldade, esse amor agora. Me fala um pouco da tua gratidão pela vida. Muito. Eu tenho muita gratidão pela vida. Eu tenho muita gratidão. Eu agradeço todos os dias o João. Falo bem baixinho no ouvidinho dele. O quanto eu me orgulho dele. O quanto eu sou feliz por poder ser mãe dele. Por ele ter me ensinado tanta coisa. Eu, por vezes, escuto algumas pessoas dizerem que eu sou uma pessoa especial porque eu sou uma pessoa forte, ou tenho algum mérito por ter o João, por cuidar do João. Eu não me vejo dessa maneira. Eu me sinto presenteada por ter o João. Eu acho que na nossa relação eu ganho muito mais do que ele. Ele me ensina e me dá muito mais do que eu a ele. Eu me sinto pequenininha perto dele. Ele, apesar de ter todo aquele corpo frágil, ele é um ser imensamente iluminado. Ele pôde me ensinar o que eu acho que ninguém no mundo seria capaz de me ensinar. Ele foi capaz de despertar em mim esse sentimento de gratidão para algo que, para muitas mães, seria uma maternidade que você não quer, que você rejeita, né? E isso, por si só, para mim, eu ter tido essa aceitação do fundo do meu coração, essa aceitação genuína, legítima. E essa coisa aumenta cada vez mais, né? Porque o amor não se exaure pelo uso, né? À medida que a gente vai usando, o estoque aumenta, né? E ele fica mais puro, mais bonito, mais intenso, né? Quanto mais a gente ama, mais a gente descobre que tem uma fonte inesgotável de amor, de caridade, de bondade dentro da gente, né? E a gente pode falar assim, porque isso não é presunção, isso não é uma coisa de vaidade, isso é uma coisa de sentimento. A gente sente, mesmo que seja por átimo de segundo na vida, mas se você sentiu isso por um segundo, é porque essa coisa está dentro da gente, não é? Basta querer explorar isso, basta querer encontrar com esse amor. Então, você fique tranquila que o teu ego está preservado, ele não vai inflar nunca, porque eu te conheço e eu sei que você não vai falar contigo. Você é uma supermãe, você entra e sai e você traz para o coração. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Mas você estava falando de comunicação, Ellen. Como é a comunicação entre vocês? É no olhar. O que faz? Como é que você sabe que ele está com fome?
É no Que ele está olhar. sentindo dor. É no olhar. É no É no olhar. olhar. Até bem pouco tempo ele tinha um pouco mais de mobilidade, de movimento, então ele movimentava mais as mãozinhas. Até pouco tempo atrás, quando eu digo pouco tempo, é bem pouco tempo, 6 meses, ele conseguia sorrir ainda, bem discretamente, mas ele ainda conseguia dar aquele sorrisinho singelo, discreto, bem tênue. Hoje ele já não dispõe mais dessa força dos músculos do rosto para esboçar esse sorriso. Ele sorri com a sobrancelha. Eu sei quando ele está sorrindo. Pelo movimento que ele faz com a sobrancelha. Então, a cada dia, eu acabo desenvolvendo mais essa minha leitura sem necessitar das palavras. Porque, à medida que a doença avança, ele vai perdendo mais ainda os movimentos, mais ainda a expressão. E a nossa comunicação continua. Ela continua fluindo. Eu sei quando ele tem dor, eu sei quando ele está feliz, eu sei quando ele está incomodado, ele quer mudar de posição. Tudo isso no olhar. Por incrível que pareça, a gente não tem palavras para explicar e não tem livro que possa pedagogicamente ensinar. É só a gente vivendo. O É só Branton fala, desculpa, Ellen, é a inexperiência do entrevistador, mas o Branton fala que quando o coração fala ao coração, há muito pouco a ser dito. E a gente não precisa de palavras, né, para se comunicar, basta o silêncio, basta a quietude, o olhar. Né? É o que acontece com vocês desenvolveram isso, graças a Deus. E lembrei também de uma citação de Eckhart Tolle. Ele fala que aceitar o inaceitável, aparentemente, aquela coisa inaceitável que vem, né, de repente, no início, aceitar o inaceitável é a maior fonte de graça, mesmo em uma situação aparentemente inaceitável. Existe um profundo bem oculto, é isso que ele fala, né? E ele fala para a gente tentar encontrar a paz que excede todo o entendimento mental. Então, assim, encontrar no coração esse sim. Sim, eu aceito meu filho, a minha... veio para mim, porque se você recebe um filho assim, é porque Deus te honrou com essa prova. Essa prova não vem para qualquer pessoa. A gente é honrado com a prova, né? Deus nos dignifica com essa prova. E, assim, sem querer simplificar, lógico, mas a gente teve as nossas vidas pregressas, né? Então, todo o nosso karma, o planeta é regido pela lei do karma. Ou a gente está equilibrando algo, ou minimamente está adquirindo musculatura para novos desafios. De qualquer forma, seja de uma ou de outra, ou por um outro motivo qualquer, na minha opinião, a gente tem que dar graças a Deus. Graças a Deus para tudo. Imagina você estar numa condição dessa hoje, em paz contigo, serena, você e o Marcos, lógico, agora que você encontrou um companheiraço, um marido excepcional, você merece, e vocês merecem. Mas eu te cortei, agora já não sei onde nós paramos, mas eu queria que você falasse um pouco também, Ari, sobre para aquelas mães que possam ter, embora seja uma doença rara, mas como é que é o suporte ao tratamento? Como é que está o João hoje em termos de suporte?
Deixa eu voltar aqui. Pode voltar. Que você falou antes de eu responder essa questão aí do suporte, do tratamento. Se eu lembrar, né? Você falou, eu lembrei na hora, mas agora Desculpa. não está me ocorrendo, mas depois, quando eu lembrar, eu volto. Você falou uma coisa que eu achei assim. Eu lembrei. Humberto, sabe um exercício que eu aprendi também a praticar rotineiramente, cotidianamente, e não só para a situação do João, mas para tudo na vida. Por isso é que eu agradeço esse menino maravilhoso, esse presente de Deus que foi colocado na minha vida, né? Sob a minha responsabilidade, sob meus cuidados, que é um tesouro, realmente. É uma pérola, é uma joia. Eu, com o João, tive vários outros aprendizados, além do amor incondicional, que ele me ensinou, que ele desenvolveu, que ele despertou em mim. Eu aprendi com o João que a gente sempre deve agradecer por tudo na vida, independente da gente estar passando por uma situação desafiadora, independente do nosso chão tremer e nos tirar da nossa zona de conforto. Eu acho que nós devemos ser sempre gratos quando a gente olha para o lado e para baixo, e não para cima. Quando eu vou aos hospitais, como a doença do João é uma doença muito rara, ele é acompanhado por diversas instituições que desenvolvem pesquisa, né? E são instituições públicas, onde existem famílias muito carentes que frequentam as instituições com seus bebês, suas crianças, nas mesmas condições que a minha, né, que o meu João, ou até em condições superficialmente, né, porque ali eu só estou olhando, né, eu não conheço a vida da pessoa, mas fazendo uma análise superficial, né, uma avaliação superficial, com problemas até mais teoricamente mais graves, né? E eu olho para essas famílias e elas conseguem também estar felizes, só que sem uma cadeira de rodas para levar seus filhos. Elas estão muitas vezes, são mães sozinhas, que levam seus filhos no colo, porque não tem uma cadeira de rodas. Vêm, às vezes, de outro município, num transporte público, não tem, às vezes, condições de oferecer o tratamento adequado, a terapia, a alimentação. E eu olho para a minha condição de vida, para tudo que eu posso, tento oferecer para o João, e como não agradecer? Como não ficar feliz com isso? Como não ser grata a isso? Como não me sentir privilegiada quando eu me encontro com essas outras mães? Porque a maternidade especial, Humberto, ela é muito sozinha. Ela é uma maternidade muito solitária. Muito solitária. É uma maternidade onde, por algumas vezes, a gente tem que ser a mãe, o pai, que às vezes abandona, porque não consegue enfrentar a situação. A gente tem que ser a tia que nunca vai pegar o seu filho para dar um passeio no sábado,
porque não vai saber administrar o problema. Porque se o filho, depois que passa por uma situação onde ele fica doente, ou tem uma enfermidade dessa gravidade, o seu filho, por muitas vezes, ele passa a ser um problema. Deixa de ser uma criança e passa a ser visto por algumas pessoas, pela sociedade, como um problema. Então, você tem que ser o pai da criança, você tem que ser a tia que nunca vai levar ele para passear no sábado, você tem que ser os avós que por vezes alegam que não tem mais saúde ou estrutura física para cuidar. E você quer desempenhar todos esses papéis. Só que, invariavelmente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque nós somos únicas. E eu me sinto privilegiada quando eu me coloco nessa aldeia, nessa cadeia, sabe? Esse time de mães solitárias que vivem a maternidade especial, que por muitas vezes é solitária. E me sinto muito privilegiada, e isso o João me ensinou. Outro ensinamento que o João me trouxe é o viver o hoje. Não me lamuriar ou viver de recordações, de lembranças, de tristezas pretéritas do que eu tinha e hoje não tenho, e nem de criar grandes expectativas pelo futuro, porque nada disso eu tenho mais o controle. Eu só tenho o presente. O que passou, passou, não volta. O futuro realmente me foge, porque o João está aqui hoje. Amanhã eu não sei se ele vai estar. É isso mesmo, ele tem uma citação de Helena Blavatsky. Eu ando lendo muito essas citações por causa do Pedra no Lago, e ela fala que aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele, né? E eu te conheço já há muitos anos, mas hoje te vejo uma pessoa renascida, feliz, não é? Realizada como mãe, como profissional, enfim. Você fez aquela ponte, graças a Deus, mente, coração. Essa ponte está feita, indestrutível, né? Você teve a graça de ter feito essa ponte, porque a gente só consegue fazer isso com a ação da graça divina. Mentalmente, a gente não consegue fazer isso, na minha opinião, né? Então, olha, eu admiro demais a tua coragem. Olha, você vai falando, eu vou lembrando de tantas coisas, poemas, citações de Rumi sobre a unidade, né? E sobre o Suave Caminho, que é um poema de Mário Pederneiras, lindo, que cabe muito bem para vocês, que vocês vão no mesmo passo, caminhando pela mesma estrada, um amparado no braço um do outro, vencendo o que ele chama de urzes da jornada, e você se sente menos cansado, e ele também. E você vai trilhando um suave caminho hoje, junto com ele, né? Eu queria, Ellen, que a gente tenha uma questão do tempo. Eu queria ler uma citação da mãe de Mihail Farsa, que ela fala sobre a coragem, que eu acho que para mim é a palavra-chave para ti. E depois vou te passar para você fazer o fechamento. E no finalzinho a gente mostra as fotos do João para as pessoas conhecerem o João. Tá certo? Preocupado aqui porque o tempo está ali, o reloginho está toda hora apitando. Então, esse texto é da mãe, ela fala: coragem, escuta a lição que o sol nascente traz à terra a cada manhã.
com os seus primeiros raios. É uma lição de esperança, uma mensagem de consolo. Tu que choras, tu que sofres, tu que tremes sem ousar prever o fim dos seus males, um modo de escapar das suas dores. Olha, não há noite sem aurora e a alvorada se prepara quando as sombras se adensam. Não há nevoeiro que o sol não disperse, não há nuvem que ele não torne dourada, não há lágrima que não seque um dia, nem há tormenta que depois não irradie seu arco triunfal. Não há neve que o sol não derreta, nem inverno que não se transforme em primavera. Se a provação ou a falta te jogou no chão, se te afundares em abismos de sofrimento, não te aflijas, porque então que a divina ternura e a suprema bênção poderão te alcançar, porque tu passaste pelo crisol das dores purificadoras. A ti, portanto, pertencem as gloriosas ascensões. Lógico que essa citação belíssima da mãe, no livro dela, A Descoberta Suprema, é para todos nós, tá certo? Todos nós que passamos por provas, às vezes nos vitimizamos por bobagem, não é? E essa citação cai muito bem porque ela fala da coragem. Tua coragem de buscar, de não arrefecer, de perseverar, não é? E graças a Deus, repito, você teve a graça de dar a volta por cima e hoje se sente uma mãe plena. Isso é privilégio de poucos, não é? Porque você falou dos recursos, é lógico, os recursos ajudam demais, a gente, são os facilities, né? Mas a plenitude do amor, isso vem por graça, eu acho, né? Então, eu queria que você fizesse um breve fechamento, vou falar breve por causa do tempo, para dar tempo da gente mostrar os slides do Joãozinho. Obrigado por tudo, Ellen. Obrigado, Nídia. Parabéns. Obrigada a você, Humberto, por essa oportunidade de estar aqui conversando, de estar tentando ajudar de alguma maneira outras mães, outras famílias que vivem a maternidade especial. Não desistam dos seus filhos, não escondam seus filhos, amem seus filhos, curtam os seus filhos. Seus filhos são presentes de Deus. Eles são especiais mesmo, não por suas limitações, não por serem raras as suas doenças, mas porque eles são e têm essência diferenciada. E outra coisa que eu queria colocar, que você tinha me perguntado, Betinho, corram atrás, mães, de benefícios que vocês possam estar promovendo para os seus filhos através de planos de saúde, como home care, com terapias, com ajudas em medicamentos. Corram atrás desses benefícios, porque isso traz muita qualidade de vida para o seu filho, para o seu bebê e para você. Você consegue não parar a sua vida, você consegue continuar trabalhando, você consegue ter um momento para você, inclusive, renovar as suas energias para estar sempre oferecendo para o seu filho o que você tem de melhor. Então, Humberto, muito obrigada por essa oportunidade. Eu te agradeço. Nós estamos aqui para ajudar. Eu me disponibilizo para ajudar quem precise, bater um papo, perguntar alguma coisa.
Muito obrigada. A gente ainda vai, depois das fotos, a gente ainda vai se despedir e eu vou depois te pedir para tu colocar o teu e-mail na descrição do vídeo. Mas vamos mostrar agora o João. Esse é o famoso João. Isso aqui no início ele não andava, não é isso, Ellen? Isso, ele ainda... Você pode ir comentando aí, temos 5 minutos para você comentar. Essa foto, ele ainda estava na escolinha, ele ainda era uma criança totalmente saudável, né? livre da síndrome, né? da doença, ele era uma criança normal, digamos assim, típica. Aí ele na escolinha também, uma revistinha que a escola fez com ele. Aí foi uma das primeiras cirurgias que ele fez, ele sempre com um semblante muito doce, muito sereno, porque o João, ele tem uma habilidade de trabalhar com um modus operandi de sentir a dor sem se abraçar com ela. Ele fazendo suas terapias, já deixando de andar, mas lutando para isso. Eu com ele na pracinha. Aniversário dele, que eu faço questão de comemorar todo o ano de vida dele, que é uma vitória, é uma bênção de Deus. E essa foto é uma foto que a gente expressa nosso amor, nosso elo, nossa conexão, que é para sempre, que é incondicional, que é blindada, que é de um profundo amor, que eu agradeço muito a vida por isso. Ele no hospital, a sua última internação ano passado, era jogo do Brasil, né, Copa, e ele passou o aniversário internado, então eu fiz questão de comemorar o aniversário dele mesmo na UTI, fantasiei ele de Brasil, e a gente seguiu assim mesmo, fazendo essa festinha na UTI. Ele no carro, por incrível que pareça, nessa foto a gente está indo para o hospital, ele com essa carinha sempre boa, ele estava se sentindo muito mal, aí ele estava com febrão, mas olha a carinha dele boa, ele está sempre com uma carinha, enfim, ele escolheu ser feliz. Esse é o último slide, Ellen, e me lembrei você falando também de um filme da Shirley MacLaine, Minhas Vidas, um grande filme, e quando ela tem lá um momento de êxtase, né, o personagem, ela fala o que a alma realiza vida após vida, só ergue a humanidade para sempre. Essa é a importância de todos nós. Então, cada pedrinha no lago, cada semente do bem que a gente planta, isso fica gravado na eternidade, porque nós já estamos na eternidade da vida. A nossa mente que acha que a gente está no passado, Não, nós estamos no eterno presente e somos a própria manifestação divina. Infelizmente, temos que terminar, mas pela última vez te agradecer aqui a oportunidade, te parabenizar por compartilhar com as pessoas a tua experiência. E para todos vocês, se vocês curtiram esse vídeo, essa transmissão, esse relato, compartilhem, se inscrevam no canal. Nós vamos ter várias entrevistas com pessoas que realmente trazem valor à vida, como a Ellen. Obrigado, querido. Um beijo. Obrigada a você, Humberto. Um beijo. Fica com Deus.